Cara, você está perguntando o que é que o homem das cavernas comia, qual era o estilo de vida dele? O que é que ele comia? Ele comia comida, uai. Olha, eu não sou mineiro, mas eu tenho que falar uai agora nesse momento. Eu tive uma aluna que ela tinha um sotaque meio assim, sabe, sotaque de mineiro. Aí ela falou, ela vai exatamente isso, ele dizia assim, homem das cavernas, ele come comida, uai. Exatamente. O problema é que é o seguinte, quando a gente fala de pré-história, a gente está falando de um período da história que os recursos históricos que nós temos, eles não são tão grandes assim, que nos dá provas e evidências assim ferrenhas, fechadinhas, bonitinhas, como nós temos em relação a outros períodos da história. Tá entendendo? Por exemplo, quando a gente vai estudar sobre o Egito, a gente tem muitos registros, a gente tem construção que sobrevive até hoje, pirâmides, né? A gente tem artefatos, que temos paredes com gravuras, nós temos registros, né, textos de hieroglifos, né, da linguagem hierática, né, do demótico, que estão gravados em pedra. Então fica fácil da gente meio que ter evidências sobre o passado. Já da pré-história, a gente não tem tantas evidências assim. O próprio nome pré-história, ele meio que estabelece esse critério, porque para a história, por assim dizer, né, pelo menos no geral, para a história é só aquele momento em que o homem teve condições de registrar, né, a sua história, entende? Problema, e se existe uma sociedade, um grupo de pessoas que não registrou sua história, entende? Mas viveu, então essas pessoas não tiveram história? Você está entendendo como é problemático? A gente precisa, em primeiro lugar, entender assim, quais são os parâmetros e os paradigmas e quais são as linhas de pesquisa, de interpretação sobre a história nesse período da história, conhecido como pré-história, né? As maiores, com maior evidência, né, quando eu digo as que mais estão em voga hoje em dia, a linha de pensamento evolucionista e a linha de pensamento criacionista. Aí a gente precisa se ligar o que é que cada uma delas fala sobre isso. Se liga.